Bom dia a todos. Hoje nós estamos com a presença do pastor Cláudio Belling. Ele é especialista em teologia, teólogo, pastor, né? Ele também trabalha com relacionamento familiar. Ele é um dos auxiliares da ADRA no Rio Grande do Sul, mora em Novo Hamburgo, né? Já deu o cartaz principal aqui, pastor. Mas é um prazer recebê-lo aqui na nossa madrugada MM. E o pastor vai ter o privilégio hoje e nós teremos o privilégio de escutar uma mensagem que o pastor preparou nesta manhã de sábado, e vamos estar juntos. Pastor, bom dia, se apresenta para nós aí, conta um pouquinho da sua história aí e a palavra é com o senhor aí, tá bom, pastor? Bom dia, estão me ouvindo? Ouvindo. Ok, ok. Bom dia a todos os irmãos aí. É um prazer e um privilégio poder participar com vocês aí deste momento especial. Para mim é uma oportunidade ímpar, porque é a primeira vez, né, que eu estou participando aí do grupo de vocês, a convite do irmão Pedro, e é uma satisfação imensa estar com vocês nessa manhã de sábado aí. Já quero dar o meu bom dia também aos meus conterrâneos de Santa Maria, porque a minha terra natal é Santa Maria. Então, a gente fica feliz aí de ter aí participando aí com a gente aí, o pessoal aí de Santa Maria também. Um abraço para vocês. Apesar de que eu saí de Santa Maria com 4 anos de idade e incrivelmente ainda não fui para lá para ver como é que está o tamanho daquela cidade, né? Então, mas é um prazer aí, um abraço para vocês e que Deus abençoe o trabalho que vocês estão fazendo aí, gente. Nessa missão aí, nesse ministério maravilhoso que é poder estar na estrada aí, viajando e levando a mensagem de Deus ao mesmo tempo, né? Participando das programações nas igrejas, levando a mensagem de Deus nas igrejas aí, por onde vocês passam. E é um privilégio muito grande mesmo. E estarei orando aí por vocês sempre e poder aí, né, participar desse trabalho maravilhoso. Bom, como o irmão Pedro já falou, né, tivemos a oportunidade de conhecê-lo ali na igreja da Costa e Silva quando fomos pregar, né? E aí tivemos ali a alegria de poder compartilhar mensagem ali. O pessoal da igreja da Costa e Silva a gente já conhece bastante naquela região, até porque faz muito pouco tempo eu morava em Alvorada, ali que é pertinho, né? E agora atualmente estou aqui em Novo Hamburgo, né? Tenho saído muito aí para pregar o evangelho também, apesar da minha cidade aqui foi onde eu me batizei, onde a minha família se batizou, entregou a vida a Jesus, foi aqui na cidade de Novo Hamburgo, na igreja central. Mas a gente está correndo por aí pregando o evangelho e hoje, por exemplo, estarei indo daqui a pouco mais na igreja, bem pertinho de vocês aí, bem pertinho daí da igreja da Costa e Silva, no caso do irmão Pedro, né? No Parque dos Maias, ali está levando a mensagem de Deus para os irmãos ali do Parque dos Maias, Porto Alegre. Muito bem, irmãos, então vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus aí. O irmão Pedro já deu aí um pouquinho aí do que a gente tem feito aí, né? Então, eu acho que não é necessário maiores apresentações aí. Vamos diretamente à palavra de Deus aí, trazer uma mensagem aí, uma meditação, na realidade, né, para nós iniciarmos essa manhã de sábado aí com a palavra de Deus. Beleza? Eu gostaria de orar mais uma vez. Podemos orar pela palavra? Então, tá bom. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela alegria de poder nessa manhã de sábado, cedinho, buscar a tua palavra, buscar a tua presença. Pai querido, abençoe, Senhor Deus, este momento de meditação na tua palavra, fale ao nosso coração agora e que ela possa penetrar fundo aí no coração de cada um dos membros aqui, desses queridos irmãos que têm feito um trabalho fantástico, maravilhoso, levando a mensagem de Deus às pessoas em lugares muitas vezes que a gente não consegue penetrar, não consegue entrar, e que o Senhor possa abençoar, né, o trabalho deles, e que, como irmãos, como família que somos do teu povo, estamos aí aguardando a volta de Jesus ansiosamente, e por isso, mais uma vez, o Senhor nos dá o privilégio de podermos juntos estudar a tua palavra para aperfeiçoarmos nosso caráter, a nossa vida, e assim estarmos nos preparando para esse encontro maravilhoso, que logo, logo, em breve, o Senhor estará voltando para nos buscar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem. Eu posso pedir, eu não sei se os irmãos estão com a Bíblia aí em mãos, né? Mas se eu pedir para alguém ler aí um verso bíblico, é possível? Possível. É possível, É sim? possível, é Tá bom, possível. então. Beleza. Vou pedir a ajuda de vocês aí. Vamos participar aí um pouquinho também, né? Então, deixa eu só botar aqui no texto. Ok. Então, vamos abrir a Bíblia lá, irmãos, em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, e vamos ler 3 versos, tá? Vamos ler 3 versos ali de Romanos, capítulo 8. O título dessa meditação é Expectativa e Paciência. Esse é o título, Expectativa e Paciência. Tenho em mente esse título aí, porque vocês vão entender aonde nós vamos chegar com a meditação da palavra de Deus. Então vamos lá. Capítulo 8, versículo. Quem poderia ler para mim o versículo 23? São 3 versos, tá? Ou melhor, o verso 19, tá? O verso 23 e o verso 25. Se os irmãos tiverem a Bíblia aí, poderiam ler três irmãos podem ler aí esses versos para nós. Primeiro o verso 29, o verso 19, depois o 23, depois o 25. Quem é que encontrou o versículo? Posso ler, pastor? Não Posso ler o esqueça de ativar 19, o então. som, tá? Vamos lá. Tá. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ok. Agora o verso 23. Quem é que encontrou aí? Romanos 8, 23, né, pastor? Isso. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Amém. Versículo 25. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Romanos 8, 25, irmão Léo? Não, 25 é outro. Perdão. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Olha só. Então veja só. O título da nossa meditação, vocês perceberam que está nesses versos. O primeiro verso que a irmã leu no verso 29 diz: vou repetir, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ardente expectativa. E lá no verso 25 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vocês perceberam o contraste desses 2 versos? Ardente expectativa, mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo fala de paciência. Como nós podemos entender este aparente paradoxo do apóstolo Paulo? Os estudiosos têm estudado muito os livros as cartas do apóstolo Paulo, principalmente Romanos. E muitas vezes parece que o apóstolo Paulo ele se contradiz em algumas coisas que ele mesmo fala, né? A Bíblia chama isso de aparentes contrastes do apóstolo Paulo. E os estudiosos, os teólogos, eles estudam esses textos dos escritos de Paulo, que é, na verdade, uma série de estudos teológicos que dedicam só para falar sobre esses aparentes contrastes paulinos. Porque quando a gente começa a ler os livros do apóstolo Paulo, parece que algumas vezes ele entra em contraste com... e Paulo discorda de coisas que ele falou mesmo, né? Isso parece que é assim, né? Discorda do que ele falou, mas parece que em alguns momentos o escrito de Paulo se contradizem. E há estudos até profundos sobre exatamente apenas sobre isso, aparentes contrastes do apóstolo Paulo, discordâncias, né? Por exemplo, ele fala em Romanos no capítulo 7, no verso 4, que ele diz: vós estáis mortos para a lei. Alguns dizem, então, que, olha só,
Paulo está dizendo que a lei não vigora mais, não vale mais, porque nós estamos mortos para a lei, né? Então, no capítulo 7, no verso 12, ele diz que a lei é santa, justa e boa. Opa, peraí. Olhando assim, à primeira vista, a gente parece que o apóstolo Paulo está se contradizendo, né? Ou ele se decide, ou a lei já não vale mais, porque estamos mortos para a lei, ou a lei é santa, né? É boa e justa. Qual dos dois? Então são aparentes contradições. Só que esses estudos, eles existem justamente para mostrar o contrário, que um complementa o outro. Não é que Paulo está se contradizendo, né, em relação aos temas de salvação, mas um complementa o outro, porque ele vai dando explicações e a gente vai lendo texto por texto, um pouco ali, um pouco aqui, e a gente vai encontrando ali o que realmente o apóstolo Paulo queria falar e queria dizer. Então, aparente contradição, né, realmente não é uma contradição de fato, mas o apóstolo Paulo, ele tem muitas mensagens aqui que a Bíblia mesmo vai se falando, vai se explicando, né? Então, veja só, esses versículos a gente pode entender que aparente contraste, o capítulo 7 do apóstolo Paulo, em Romanos, ele fala ali sobre a lei do pecado, ou seja, a condição pecaminosa que o ser humano tem, a tendência para pecar. E ele ainda diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Lembram desse verso? Então, ali ele trabalha essa questão da natureza pecaminosa do homem. Já no capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele dá a solução para este problema. Nós não vamos entrar, obviamente, em detalhes nesses aspectos, mas é só para que os irmãos entendam e para a gente entender também que quão é maravilhoso estudar esses assuntos que as cartas do apóstolo Paulo trazem para a gente, né? Então, vejam só, meus irmãos, esses versos que a gente acabou de ler ali no capítulo 8, sobre expectativa e paciência, retratam exatamente isso, né? No primeiro momento ele fala, temos que ter expectativa, uma expectativa ardente sobre a volta de Cristo. Falar sobre Jesus, a volta de Jesus, pregar sobre a volta de Jesus. E em outro momento, no mesmo capítulo, nos versos seguintes, ele diz, mas temos que ter o quê? Esperamos o que não vemos. E ora, por não vermos aquilo que estamos esperando, temos que ter paciência. Porque o que acontece com a gente, seres humanos, nós humanos? Aquilo que a gente não vê, que a gente apenas ouve, não tem uma compreensão exata, ou estamos esperando algo, a gente fica na expectativa e a gente às vezes fica ansioso, né? A gente fica ansioso. Então, a gente precisa ter paciência. Com relação à volta de Cristo, muitas vezes, também quanto tempo nós já estamos ouvindo que Jesus vai voltar? E ele não veio ainda. Então a gente precisa ter o quê? Paciência. Paciência para a gente poder viver essa experiência da volta de Cristo. E como nós podemos, enquanto Jesus não vem, como nós podemos esperar essa volta de Jesus? Como nós podemos aguardar a volta de Cristo enquanto ele não vem? O que nós temos que fazer? Existe, em relação à expectativa, aquilo que nós não devemos fazer. Não devemos fazer. Enquanto aguardamos a volta de Jesus. Então, vejam, irmãos, existe alguns conceitos, alguns pensamentos equivocados em relação à volta de Cristo. Tem muita gente por aí, e infelizmente no nosso meio adventista também, tem muita gente por aí que tem uma expectativa exagerada da volta, do entendimento e a compreensão sobre a volta de Cristo. Uma expectativa exagerada. O que seria expectativa exagerada? Por exemplo,
Eu tenho visto muito na internet, assim, tenho percebido que tem pessoas ávidas, ansiosas por querer saber, por exemplo, a data que Jesus vai voltar. Começam a especular datas, a criar conceitos, filosofias, tudo que se relaciona a essa questão na internet. Tem pessoas que têm, assim, parece que o desejo de querer saber, falou alguma coisa, viu um vídeo sobre a volta de Cristo, sobre a marca da besta, sobre o decreto dominical, e aí eles vão lá e começam a especular e verem, né, e começam a imaginar coisas, e essa é uma expectativa exagerada, uma expectativa errada sobre querer saber coisas que a gente vai especulando na internet, nos vídeos, né? Teve esse furacão Milton agora lá nos Estados Unidos. O que apareceu de vídeos na internet sobre, bom, agora vejam, e começam a pegar textos bíblicos e começam a pegar textos de Ellen White, do Espírito de Profecia, querendo, sabe, pregar assim um sensacionalismo. Gente, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de expectativa. A gente tem que ter cuidado com essa questão exagerada, e às vezes nós acabamos mergulhando em ensinamentos equivocados da palavra de Deus a esse respeito, entende, irmãos? Então, vocês que estão na estrada, vocês que muitas vezes aí pegam, né, suas motos e vão para os lugares, é importante a gente entender que a missão da gente é pregar o evangelho através da palavra de Deus, certo? E não depender de videozinhos, não depender de vídeos, de informações, sabe, que fora de contexto da palavra de Deus, para querer ensinarem aí mensagens que a Bíblia não ensina, né? Então, às vezes, um alarde, alguma coisa nesse sentido. Essa é uma maneira, é uma expectativa equivocada, errada, né? Da volta de Cristo. Eu lembro de uma vez que, vendo um pastor pregando, ele mencionou que uma irmã chegou para ele e disse assim: pastor, veja só o que estão... Isso na época ali, perto né, do ano 2000, por ali, essa irmã abordou esse pastor e falando: você viu na internet tal acontecimento lá do Papa e não sei mais o que e tal? Vejam, eles disseram que daqui a 2 anos, né, estão já lá na Alemanha com os chips preparados e prontos para introduzir os chips na testa ou nas mãos, conforme a Bíblia diz, pastor. O senhor tem que pregar isso, pastor. E aí o pastor contando eu ouvindo, né, essa testemunha do pastor, e ele falou que isso já tinha ocorrido há 12 anos atrás, da mensagem que ele tinha, da irmã que tinha abordado ele sobre essa questão. 12 anos atrás isso aconteceu. Aí ele disse: puxa, eu fiquei pensando assim, como que foi a expectativa dessa irmã, né, de ter esperado 2 anos para isso acontecer, né, o decreto dominical, só que o decreto dominical não veio. Qual a frustração dessa irmã, né? Qual a frustração dessa irmã? Então, a gente fica nessa expectativa, né? E, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo fala de termos paciência. Então, irmãos, nós não podemos incorrer no erro de termos os dois extremos. A expectativa exagerada, a expectativa errada sobre a volta de Cristo,
e aí nós, ao mesmo tempo, ficarmos ansiosos sobre isso. Só um momento aqui. Só um pouquinho aqui, só um pouquinho aqui, só um pouquinho. Que o mundo ouve aqui. Desculpa, irmão, estava tendo uma interrupçãozinha aqui. Então, e aí vem o apóstolo Paulo, irmãos, e fala no verso 25. Esperamos o que não vemos, mas com paciência o aguardamos. Agora, uma outra maneira errada de a gente esperar a volta de Cristo. É o outro lado, é o outro extremo. Muita gente acha que ter paciência para aguardar a volta de Cristo é não fazer absolutamente nada. Ao mesmo tempo que tem um grupo que fica aí explorando, né, marcando datas, falando sobre a volta de Cristo num sentido ansioso, pregando teorias equivocadas, né, usando o sensacionalismo, uma expectativa exacerbada. Há também aqueles que dizem, não, a gente deve ter calma, Deus vai atuar no momento certo, Jesus vai vir no momento correto, certo. Nós devemos aguardar a volta de Cristo tranquilamente, né? Então, há um pensamento equivocado de que muitas vezes a gente pensa que aguardar a volta de Cristo é ficar sentado, né, aguardando em casa, tranquilo, que tudo vai acontecer conforme o planejado e Deus está no comando, e tudo isso é verdade. Porém, nós, irmãos, devemos ter em mente o seguinte: quando o apóstolo fala de ter paciência ao aguardarmos a volta de Cristo, não significa passividade, não significa omissão, não significa não fazer nada. Nós temos que agir, nós temos que trabalhar enquanto Jesus não volta. Deus espera de nós que possamos realmente sermos missionários, evangelizadores, possamos trabalhar para enquanto Jesus não vem, levar essa mensagem para as outras pessoas. E eu oro a Deus para que realmente esse trabalho que vocês fazem, maravilhoso, vocês estejam realmente exatamente fazendo isso, cumprindo essa missão. Não estão conformados com este século, como o apóstolo Paulo fala, né? Mas renovando a vossa mente, à medida que o tempo está passando, nós estamos trabalhando para que Jesus volte logo. E é isso. Ao invés de nós ficarmos preocupados com o dia da volta de Cristo, quando que será? E a gente fica preocupado, e a gente, né, começa a ver teorias por aí, a gente não consegue nem cuidar do nosso dia a dia, muitas vezes. A gente não consegue pensar de que Jesus pode voltar amanhã, a qualquer momento. A questão não é sabermos exatamente quando Jesus vai voltar. A questão é nós estarmos preparados para que, quando esse dia chegar, nós possamos estar em pé. Então, quando eu acordo pela manhã e eu pego e faço a minha meditação, faço o meu culto pela manhã com a minha família, eu estou dizendo assim: Senhor, eu quero viver essa expectativa ardente no meu coração. Eu estou dizendo que eu estou querendo que Jesus volte logo. Quando eu estou pregando para alguém, quando eu estou saindo de moto, quando eu vou fazer uma missão, eu estou dizendo assim: ah, Senhor, eu quero que o Senhor volte logo. E eu estou aqui na tua disposição para ser usado pelo Senhor. Eu quero viver esse momento. Não quero ficar preocupado com o dia de amanhã, se Jesus vai demorar ou não vai demorar. Eu quero viver o momento, o agora, viver esse momento de
de sentir a presença de Deus, pregar o evangelho, falar para as pessoas. É isso que é viver a expectativa ardente da volta de Jesus que o apóstolo Paulo está falando. Não criar fantasias, não criar coisas. Não significa que a gente não tem que estar a par dos noticiários, das notícias, a gente não pode ser alienado, não podemos ser alienados, mas também nós temos que ter em mente que nós não devemos estarmos tão preocupados com o dia de amanhã, e próprio Cristo falou, né? Vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Não, buscar em primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, qual deve ser a nossa preocupação, queridos? Nós devemos falar de Jesus e da volta de Jesus com o coração, sabe, ardente, desejando. Porque o inimigo, ele está querendo fazer com que a gente se preocupe com coisas que não vão acrescentar em nada na nossa vida, tirando a nossa atenção daquilo que é mais importante. Então, o que é mais importante? Ter o culto familiar com a sua família, ter o culto familiar com os seus filhos, com a sua esposa, ou pessoalmente, ou sozinho, individualmente, né? Ter o seu momento, a sua comunhão com Deus, todos os dias, estudar a palavra de Deus, oração, dedicar mais tempo à oração. E o que o inimigo quer? O inimigo quer fazer com que a gente perca tempo com outras coisas. Hoje, o que mais está se falando, o que mais temos preocupação é justamente o tempo que a gente gasta na internet. O tempo que a gente gasta com o celular, zapeando para lá e para cá, Instagram, Facebook, procurando saber, procurando fuçar em alguma coisa para que a gente possa ali, sabe? Então, tem muita gente, assim, hipnotizada por isso. E é isso que Satanás quer, fazer com que a gente perca tempo. É uma ferramenta boa, se soubermos usar, sim, uma ferramenta boa. A gente tem que saber usar. Mas há o perigo de a gente perder muito tempo com essas coisas, certo? E dedicar muito tempo a isso, enquanto que o estudo da palavra de Deus e a oração ficam em segundo plano. Ou a gente dedica isso pouco tempo, 5 minutinhos, 10 minutinhos, e a gente acha que já está muito bom. Então, nós estamos vivendo num tempo em que a gente tem que pensar mais nas coisas celestes, mais nas coisas do céu aqui nessa terra, e dedicarmos mais tempo a isso. Então, meus irmãos, o meu apelo nessa manhã é para que nós possamos equilibrar a expectativa em relação à volta de Cristo e também a questão da paciência. Paciência não é não fazer nada. Paciência não é se omitir. Paciência não é ficar passivo às coisas que estão acontecendo. Não. Mas é agir, é fazer, é se colocar à disposição de Cristo e andar, percorrer, certo? As estradas que estão aí, os obstáculos que estão aí desafiando vocês a pregarem o evangelho. É vencer esses obstáculos em prol da salvação de almas. E, ao mesmo tempo, também não entrar no outro extremo, da expectativa exacerbada, exagerada, a ponto de que isso traga ansiedade para a gente e a gente acabe se frustrando quando as expectativas não são alcançadas. Então, tem que ter equilíbrio entre essas duas situações. Então, eu oro para que Deus possa ajudar a cada um de nós a termos esta visão correta daquilo que devemos crer, devemos ensinar e devemos também tirar para a nossa vida pessoal. Queridos irmãos, eu termino com um verso bíblico que fala exatamente sobre esta questão aí, né? Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, não precisamos nem procurar, né? Eu acho que todos sabem de cor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei com ele e cearei com ele. Queridos irmãos, Deus está voltando. Jesus está às portas. Jesus está às portas.
mas ele está à porta do nosso coração, do teu coração, do meu coração batendo. Chegamos num tempo em que nós precisamos abrir mais a porta para Jesus entrar. E não um mero conhecimento teórico das coisas que nós acreditamos ou entendemos, mas nós precisamos colocar isso em prática. Jesus está batendo a porta do nosso coração. Eu sempre digo que isso é muito bom. Jesus, quando ele bate a porta do coração, isso é um sinal de que ele está perto, que ele está ao nosso lado. Mas também há um detalhe nisso. Jesus está perto ao nosso lado, batendo a porta, mas tem muita gente que só deixa Jesus ainda do lado de fora e não o convida para entrar. Não basta Jesus estar só perto ou do lado, Jesus tem que estar dentro. Quando Jesus estiver dentro do meu e do teu coração, as outras coisas vão fluir, sabe? Tudo vai acontecer, porque nós vamos deixar que Cristo entre no nosso coração. Ele não quer ficar do lado de fora batendo, ele quer entrar no nosso coração. E não é porque nós somos adventistas, porque nós somos crentes, conhecemos tudo, que muitas vezes a gente entende isso. Muita gente, às vezes dependendo da situação da nossa vida, a gente parece que ouve a batida de Jesus no nosso coração e a gente não quer ouvir, né? A gente não quer deixar ele entrar. Então, lembre-se disso, não basta ter Jesus do lado. Jesus quer entrar dentro da tua casa e da minha casa. Ele quer compartilhar das coisas conosco. Então, que você possa aí ouvir a batida de Jesus no seu coração nesse momento e todos os pedidos que foram feitos aqui por vocês, todos os pedidos aí de oração, os desejos, as vontades que vocês têm, que Deus conhece, que Deus sabe, Ele possa abençoar vocês e possa dar a vocês aquilo que vocês desejam. Que Deus abençoe aí, Pedro, nesse ministério maravilhoso e que possamos aí proclamar a volta de Cristo com grande expectativa no coração e com paciência. Se as coisas não derem certo, nem tudo às vezes vai sair conforme a gente espera, que possamos ter paciência, confiança em Deus, confiança de que Ele vai abrir as portas, o caminho e no momento certo, na hora certa, Deus vai agir em prol dos seus fiéis. Que Deus abençoe vocês aí nesse ministério maravilhoso e muitas almas possam ser alcançadas para Jesus aí, tá bom? Essa é a minha oração. Eu faço oração agora? Beleza. Querido Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor é muito bom. Obrigado, Senhor Deus, porque temos a maravilhosa promessa de que o Senhor está voltando nas nuvens dos céus. Abençoe, Senhor Deus, esse ministério maravilhoso desses irmãos que estão percorrendo as estradas aí com suas motos para levar a pregação do Evangelho avante, levando a mensagem da volta de Cristo e do amor de Jesus a muitas pessoas. Que nenhum mal aconteça, que nenhum acidente aconteça, que tudo possa sair conforme sempre eles planejam para pregar o Evangelho em onde quer que eles forem. Abençoe a família de cada um deles. Abençoe as pessoas que estão longe. Abençoe, Senhor, os queridos irmãos aí que fizeram seus pedidos de oração, que possam serem atendidos pelo Senhor. E ajude a gente, Senhor Deus, a aguardar a volta de Cristo com alegria no coração, erguendo a nossa cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Rogamos por Jesus. Amém. Pastor, muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer o